Às vezes, um simples bom dia no elevador esconde o início de uma história que poderia mudar vidas. E se eu te dissesse que um jovem comum, sem fama nem fortuna, transformou os últimos dias de uma senhora esquecida em um capítulo inesquecível da humanidade? Parece cena de filme, mas é real, e você vai entender por quê. Vivemos numa era em que a pressa sufoca a empatia e os mais velhos, muitas vezes, são deixados de lado como se fossem páginas viradas. Mas essa história emocionante prova o contrário, que amizade verdadeira, amor ao próximo e cuidado com idosos ainda tem espaço nesse mundo barulhento. Aqui você vai conhecer Lucas, o rapaz do 504, e Dona Olívia, a senhora do 702. E prepare-se, você vai se emocionar. Se você já se perguntou se uma atitude simples pode mudar uma vida, ou várias, fique até o fim. Essa história que virou livro e depois filme emocionante é mais do que inspiradora. Ela é um lembrete poderoso de que superação e humanidade podem nascer da conexão entre gerações e que, às vezes, a vida escreve seus melhores roteiros nas páginas mais improváveis. Lucas cresceu entre paredes antigas e corredores apertados do prédio solar das Palmeiras, um lugar simples, onde cada rangido do elevador parecia ter história. Desde os 12 anos, depois de perder os pais, aquele lugar virou seu abrigo. Com o tempo, aprendeu a conviver com o silêncio e a ausência, encontrando consolo nas pequenas rotinas do prédio. Ser órfão tão cedo o fez amadurecer rápido, mas também o ensinou a perceber a dor dos outros, mesmo quando ela é silenciosa. Foi numa tarde qualquer, no elevador que insistia em parar entre andares, que ele conheceu Dona Olívia, a senhora do 702. 90 anos, vestido florido, olhos cheios de passado, e uma elegância que não se explicava pela roupa, mas pelo jeito como olhava ao mundo. O encontro, mesmo breve, acendeu algo em Lucas, porque às vezes tudo começa com um olhar que enxerga além das aparências. Um tipo de conexão entre gerações que dispensa palavras. Aquele elevador velho, testemunha de tantos silêncios, virou cenário de um começo improvável. Um jovem cuida de idosa? Ainda não. Mas havia ali o primeiro passo de uma história emocionante, daquelas que mostram que até em prédios esquecidos por fora, o que importa é quem mora por dentro. E como você vai ver, quando dois corações solitários se encontram, até o tempo começa a bater diferente. O que começou como um impulso tímido, fiz café demais, aceita uma xícara, se transformou num elo inesperado entre dois mundos. Lucas, acostumado à rotina solitária, desceu com 2 xícaras e alguns biscoitos, sem saber que aquele gesto simples seria o primeiro capítulo de uma amizade rara. Amor ao próximo não precisa de grandes discursos. Às vezes, só precisa de café quente e escuta sincera. Na portaria, sentados lado a lado, o tempo parecia desacelerar. As conversas começaram tímidas, girando em torno do clima, da infância, de autores antigos. Mas logo, as trocas ganharam profundidade. Ela revelava lembranças com doçura e dor. Ele ouvia com atenção rara. A amizade verdadeira que nascia ali não tinha pressa, tinha presença. E mais que isso, tinha espaço para acolher a dor e a memória. Dona Olívia confidenciou verdades duras com naturalidade. O câncer, o abandono da família, o esquecimento. Lucas, com o coração apertado, descobriu ali uma senhora abandonada, mas cheia de vida. E ela, por sua vez, enxergou naquele rapaz reservado um afeto que julgava impossível aos 90 anos. É nesse ponto que a conexão entre gerações vira ponte de cura. E você vai ver que o café era só o começo. A cada novo encontro, Dona Olívia revelava pedaços de si. Falava do marido que perdeu jovem, da paixão por Fernando Pessoa, da sala de aula que tanto amava. Mas também confessava dores profundas, os filhos que se afastaram, a solidão crescente, a sensação de ter se tornado invisível.
E ali, naquele banco da portaria ou no sofá do apartamento 504, ela reencontrava algo que julgava perdido: o direito de ser ouvida e amada. Lucas, por sua vez, se viu mudando de papel sem perceber. O vizinho virou confidente. O confidente virou cuidador. Em pouco tempo, a rotina dele começou a girar em torno dela. Almoços aos domingos, filmes antigos nas noites frias, leitura compartilhada à meia-luz. Era o tipo de cuidado com idosos que não se compra nem se impõe. Nasce da empatia, da presença constante, da escuta sincera. Ver o brilho nos olhos de Olivia ao ganhar flores simples ou ao ouvir uma música antiga era mais do que recompensa. Era sinal de que algo sagrado estava sendo restaurado. Ela, que havia sido deixada de lado, encontrava em Lucas sua última chance de viver com dignidade. E ele, que cresceu órfão, descobria que cuidar de alguém também era uma forma de ser curado. Você vai se emocionar, porque é impossível não reconhecer aqui o valor da entrega silenciosa. Foi no hospital, ao lado de uma cadeira fria, que Lucas ouviu a notícia que doeu como um soco. O câncer de Dona Olivia havia voltado, agressivo, no pulmão. O tratamento era caro, limitado, e a esperança parecia escorrer por entre os dedos. Mas quando ela disse, com um sorriso triste, que só não queria morrer sozinha, ele soube que precisava fazer algo. Não podia curá-la, mas podia lutar por ela. De volta ao apartamento, Lucas fez o que sabia. Escreveu com o coração. Criou uma vaquinha solidária, postou uma foto simples, contou a história sem floreios. Falou de Dona Olivia, da senhora abandonada que agora morava com ele, do sonho de permitir que ela enfrentasse a doença com dignidade. E o que veio depois foi inacreditável. Em poucas horas, a internet se mobilizou. Compartilhamentos, mensagens, doações. A história tocou algo profundo nas pessoas. Em menos de uma semana, mais de 90 mil diários foram arrecadados. Pessoas doaram livros, remédios, mantas. A hashtag Salis por Olivia viralizou. E ali ficou evidente. Ainda existe espaço para empatia e compaixão, mesmo em tempos de tanta pressa. Lucas viu na prática que quando o amor é sincero e a dor é real, o mundo escuta e responde. Uma verdadeira história baseada em fatos reais que reacende a fé na humanidade. A repercussão foi além do que Lucas jamais poderia imaginar. O que começou com uma simples publicação ganhou vida própria. A hashtag no Por Olivia tomou conta das redes sociais, transformando a história de uma senhora esquecida e de um rapaz comum em símbolo de amor e resistência. A comoção foi tão grande que rádios, jornais locais e programas de TV começaram a contar essa história emocionante. Não demorou para que influenciadores e celebridades compartilhassem o post. E o mais bonito, não era por engajamento, era por comoção genuína. Comentários como "essa história me fez ligar para minha avó", ou "lembrei da professora que marcou minha infância", surgiam aos milhares. A conexão era nítida, porque histórias que tocam o coração têm esse poder. Nos puxam de volta para aquilo que realmente importa. Diante de tanto carinho, Lucas passou a receber cartas, mantimentos e até propostas para transformar o relato em livro. Mas mais do que isso, ele entendia que ali havia algo maior. Uma superação e humanidade que ultrapassava as paredes do prédio solar das Palmeiras. Era como se Dona Olivia, com sua delicadeza e coragem, tivesse acordado o mundo, e o mundo, enfim, estivesse ouvindo. Com os recursos da vaquinha solidária, Lucas pôde garantir o melhor tratamento possível para Dona Olivia: fisioterapia, medicamentos, consultas com especialistas e sessões de imunoterapia. Mas, no fundo, o que mais curava era o ambiente. Era o chá preparado com cuidado, o quarto decorado com flores frescas, os livros na cabeceira. Ali, o que se oferecia ia muito além da medicina. Era dignidade em forma de afeto.
Aquela senhora abandonada encontrou nos detalhes do cotidiano a chance de reviver. Lia para Lucas trechos de seus autores preferidos, sorria ao ouvir músicas antigas no rádio, emocionava-se com os filmes que marcaram sua juventude. Era como se cada dia fosse uma despedida suave, mas também uma celebração silenciosa da vida. Um último capítulo, escrito com ternura e respeito por alguém que escolheu cuidar ao invés de ignorar. E é justamente aí que mora a força dessa história emocionante. Não se trata apenas de enfrentar uma doença, trata-se de vencer o esquecimento. Olivia viveu seus últimos dias cercada de carinho, atenção e significado. Ela, que temia partir sozinha, encontrou nos braços de Lucas uma nova forma de existir, e talvez a mais bonita de todas. Porque quando há amor ao próximo, até a despedida ganha sentido. A ausência de Dona Olívia preencheu o apartamento com um silêncio diferente, não de solidão, mas de saudade. Os objetos continuavam no lugar. A manta dobrada, o rádio antigo, os livros com marcações feitas a lápis, mas era nos cadernos de anotações que Lucas encontrava consolo. Cada frase que ele registrara, cada memória escrita, era como se ela ainda estivesse ali, contando sua própria história pela voz dele. Foi assim que nasceu o livro. No início, era só um rascunho despretensioso, mas, palavra por palavra, foi ganhando forma. O título surgiu naturalmente. A Senhora dos 702, Memórias de um Cuidado que Virou Amor. E ali estava tudo. A amizade verdadeira, o cuidado diário, os cafés, os filmes, os últimos dias vividos com doçura. Um livro que não falava de morte, mas de humanidade, e que, ao ser lançado, tocou corações pelo país inteiro. O impacto foi imediato. Professores o adotaram como leitura obrigatória. ONGs se inspiraram em sua mensagem. Leitores choravam ao final de cada capítulo. Era, sem dúvida, um livro emocionante. Mas, mais do que isso, era um lembrete. Histórias reais, quando escritas com alma, viram pontes entre gerações. E esse relato não só preservou a memória de Dona Olívia, como acendeu uma chama em milhares de leitores. Uma chama que diz: você vai se emocionar. Como em um daqueles desfechos que a própria vida escreve melhor que qualquer roteirista, o livro chamou a atenção de uma produtora de cinema. O telefonema veio de surpresa. Queremos transformar essa história em filme. Lucas mal acreditava, mas havia uma certeza no peito. Dona Olívia, de algum lugar, estava sorrindo. E assim, a história que virou livro também se tornaria um filme emocionante. A produção foi feita com carinho e fidelidade. O prédio foi recriado com detalhes. O apartamento 504, o sofá, o rádio antigo, os cadernos sobre a mesa, tudo como era. Quando Lucas viu a atriz caracterizada como Olívia, vestindo o mesmo vestido florido, ele chorou. Porque não era só ficção, era verdade, memória, amor transformado em arte. Na cena final, com ela olhando o céu e dizendo: azul, ainda é azul. A sala de cinema ficou em silêncio, só se ouvia o som de soluços. O filme, chamado 702, emocionou multidões. Recebeu prêmios, foi exibido em festivais internacionais, mas o mais importante, inspirou ação. Surgiram projetos como Urban, Adote um Vô, grupos de leitura com idosos, campanhas de visitas a asilos. Foi mais que um sucesso de bilheteria. Foi um chamado coletivo à empatia e compaixão. Porque, no fim, essa história baseada em fatos reais lembrou ao mundo que amar também é cuidar, e que o cinema pode ser uma ponte para a superação e humanidade. A fama nunca foi o objetivo. Lucas continuou vivendo no mesmo prédio, agora no apartamento 702, o antigo lar de Dona Olívia. Refez a decoração com cuidado, as flores na varanda, a cortina leve dançando com o vento, o rádio antigo ainda tocando músicas que ela amava. Era ali, naquele espaço repleto de memórias, que ele escrevia. Sem pressa, sem pretensão, apenas com o desejo sincero de manter viva uma história que o transformou. As cartas não paravam de chegar.
Pessoas agradecendo, contando suas próprias histórias, enviando fotos, poemas. Alguns diziam: "Você salvou minha fé na humanidade." Outros: "Nunca mais vou ignorar um idoso no elevador." E é por isso que Lucas escreve. Não por reconhecimento, mas porque entende na alma que histórias reais com final surpreendente têm poder. Poder de unir, de curar, de fazer o mundo lembrar que amar é cuidar. Hoje, quando a saudade aperta, e ela sempre aperta, Lucas sobe até o terraço do Solar das Palmeiras, olha para o céu e, com um sorriso discreto, repete o que ela disse na última manhã: "Azul. Ainda é azul." É um sussurro que atravessa o tempo, uma homenagem e um lembrete para todos nós. Mesmo quando tudo parece nublado, o amor deixa rastros que iluminam. Você vai se emocionar, não só com o fim, mas com o que essa história desperta em você. E agora, depois de acompanhar essa história até o fim, me diz: quantas Donas Olívias estão por aí esperando alguém que as veja? Quantos Lucas ainda não descobriram o poder que existe em um gesto simples, como um café compartilhado ou uma escuta atenta? Essa história vai além de um livro ou de um filme. Ela é um convite, um chamado para você olhar ao redor e perceber que amar é cuidar, e que cuidar é transformar. Talvez você conheça alguém como Dona Olívia. Talvez em algum momento você já tenha sido como Lucas, com medo de amar, mas com o coração pronto para acolher. Então, eu te pergunto, quem você pode abraçar hoje? Quem precisa de você para lembrar que o céu ainda é azul? Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém especial e inscreva-se no canal. Escreva nos comentários qual foi o momento mais emocionante para você. Já viveu algo parecido? Queremos te ouvir.